o time de meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tenho nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. O meu irmão, inclusive, quando a gente jogava botão, às vezes, sobrava, às vezes, o nome do Palmeiras ou do Corinthians, e o meu irmão sempre pegava do Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época, eu escolheria Vasco. Hey, escuta aqui, você é agora o embaixador do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E, pô, não é à toa, né, cara? Porque você jogou no Santos. Só que você mandava no Maracanã, né? Como você gostava do Maracanã, né? Não, você vê, é outra coisa que não tem explicação. Só Deus pode explicar, né? Só Deus pode explicar uma coisa dessa. Porque, poxa, em Bauru, meu pai, o Dondinho, todo mundo conhece e tal. Em Bauru, a maioria dos meus amigos, a maioria dos amigos do meu pai era todo corintiano, né? Ah, é? Tudo era pessoal do Corinthians, para São Paulo ali, né? Era o BAC, o Bauru, o Noroeste, dois times dele, mas do Brasil, a maioria era corintiano. E eu não sei por que carga d'água, eu saí Vasco, eu comecei a gostar do Vasco, do Vasquinho e tal. Você foi vascaíno? Não, sou Vasco ainda. Sou ainda, para quem não se lembra, eu sou ainda. Aí todo mundo começava a me perturbar, porque isso aqui e tal. Eu falei assim, pô, mas eu tenho direito de escolher o time, porque o meu time todo mundo sabe que é o Santos, eu jogo no Santos, é o Santos. Mas eu sou vascaíno, porque naquela época o meu pai jogava com um jogador que se chamava Marinho, que foi centroavante, e ele foi pro Vasco e era mais jovem, então, sei lá, deu essa coisa pro Vasco. E por coincidência eu acabei jogando no Vasco, né, no campeonato que nós tivemos brasileiro. Aí eu falei, caramba, só Deus explica uma coisa dessa, né? Pô, tanto time em São Paulo que eu podia ter jogado, né? Tanto time grande, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas eu fui no Vasquinho. Então, você vê, são coisas que Deus tem me feito de presente que é difícil explicar. E até hoje você tem carinho pelo Vasco? Até hoje não, nunca deixei de ter. Campeonato Carioca, então a tua torcida é pro Vasco. Mas não espalha porque eu tenho os flamenguistas que são meus amigos, depois vão ficar bravos comigo. É flamenguista, mas ele né? sabe. A gente perturbava o Gerson quando a gente estava junto, né? Na seleção e tal. Aí eu falava, você vê, meu Vasquinho e tal. O Gerson, Vasquinho, que nosso time é o Mengão. O Gerson da seleção a gente ficava brincando, sabe? Se você pudesse escolher um clube do Brasil para jogar, tirando o Santos, tem algum que você gostaria de ter defendido e que você não defendeu? Olha, que eu não defendi, porque se eu tiver que falar um clube, é claro que eu voltaria para o meu Vasquinho, o Vasco da Gama, que é o time que me deu essa oportunidade. Foi lá que eu digo eu e o Vasco me deu a chance, né? E eu me tornei conhecido no mundo todo. Para os mais jovens, eu estava até na época do torneio, né? Foi o torneio São Paulo, se não me engano, o Taça Brasil e tal. E aí você jogou pelo Vasco? E jogamos com a camisa do Vasco. Foi um combinado Santos e Vasco, até obrigado pela oportunidade, porque muita gente confunde um pouco isso. E eu acho que pelo tempo, né, é bom a gente explicar direitinho. Para os mais jovens, eu era do Santos. E teve um acordo entre o Santos e o Vasco, porque o Vasco estava excursionando, e o Santos ia excursionar também. Então fizeram uma união, Santos e Vasco, com os jogadores que estavam começando, com as novas estrelas e tal. Eu tinha 16 para 17 anos, e aí eu fui para o Vasco, jogar com a camisa do Vasco. E a nossa sorte, que nós ganhamos o torneio, o time não perdeu, foi o Rio São Paulo, jogando no Maracanã. Você vê, o time do Vasco estava excursionando, né? E nós fomos com a camisa do Vasco, antes de teve esse combinado Santos e Vasco. Então, para os mais jovens, tá? Presta bem atenção. Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu a oportunidade de aparecer no mundo todo, e sou o Santos, porque é o Santos que me criou, né? Então era o Vasco. Se você pudesse defender um time assim para disputar campeonato, ser campeão brasileiro, seria o Vasco. Não, agora o Santos. Não, tirando o Santos. O Santos, o Vasco.
o Vasco. Ainda, de vez em quando, eu sofro um pouquinho por causa do Vasquinho. Você sofre, você torce até hoje. De vez em quando, eu fico assistindo o jogo. Mas não podia fazer isso, caramba. Mas sentado aqui na cadeira e vendo, é fácil, né? Fazer isso, fazer aquilo, eu entendo, né? Não, mas é uma coisa engraçada. Nós estamos conversando, é bom para os jovens saber que não tinha porquê eu sair de São Paulo, que temos todos os times grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Aí o Santos, Portuguesa Esportes, eu ia para o Vasco, me levaram para o Vasco. Eram combinados Santos e Vasco e acabei jogando no Vasco. Ei, muito obrigado. Prazer, que honra estar contigo. Vamos estar juntos, se Deus quiser, outras vezes.